Bom, dando sequência ao conteúdo de radioatividade, a gente chega ao tempo de meia-vida. Conteúdo esse de suma importância nas nossas vidas, porque através deles a gente consegue obter informações privilegiadas, como a datação de um fóssil, por exemplo. Como é que funcionaria essa datação de fóssil? Olha só. Lá nas camadas mais distantes da Terra, lá no espaço, existem os raios cósmicos, certo? Que são nêutrons, na verdade são nêutrons, são provenientes dos raios cósmicos. Esses nêutrons, eles bombardeiam o nitrogênio, porque você sabe que a maior parte da atmosfera é composta de nitrogênio, não é isso? Quando o nêutron bombardeia o nitrogênio, acaba formando, transmutando no carbono 14, que é um isótopo do carbono que a gente já é acostumado, que é o carbono 12, que é o carbono da tabela periódica, tá bom? Isótopo, ou seja, mesmo número de próton. E aí resulta em carbono 14 e no hidrogênio, certo? Só que o carbono 14 é o importante pra gente aí, porque ele é o elemento radioativo aí, tá bom? Ok? Então esse carbono 14 ele reage com oxigênio e forma um dióxido de carbono radioativo. Tipo, faz essa reação aqui, ó. Carbono 14 aqui, ó. Imagina que seja o carbono 12. Deixa eu colocar de roxo. Imagina que seja o carbono 12. Carbono mais oxigênio, né? Gás oxigênio forma CO2, né? Isso é a reação comum, beleza? O carbono 12. Se o carbono 12 reage com o oxigênio em forma de dióxido de carbono, por que não o carbono 14 também? Então o carbono 14 faz a mesma reação, tá bom? Faz a mesma reação e aí forma o dióxido de carbono radioativo. Esse dióxido de carbono aqui, ó, ele é radioativo, tá bom? O que acontece? Por fotossíntese, as plantas assimilam esse dióxido de carbono, né? E aí entra a cadeia alimentar. Os animais, tipo uma vaca, por exemplo, ela vai lá e come essa planta, né, que tem dióxido de carbono, né? Carbono, no caso, carbono radioativo. E nós, né, nos alimentamos desse animal, né? Essa vaca, por exemplo, essa vaquinha. Ou então comemos diretamente os vegetais, não é mesmo? E aí esse carbono 14 ele entra no nosso organismo, certo? O elemento radioativo entra no nosso organismo, tá bom? E aí acaba que a gente tem uma relação constante entre carbono 14 e carbono 12 no organismo, certo? Bom, aí essa relação é o seguinte: quando a gente morre, esse carbono 14, ele é radioativo, ele acaba se desintegrando, ele vai diminuindo de quantidade, porque assim, normalmente quando a substância é radioativa, né, ela diminui de quantidade, certo? Ela é instável. E aí quando a gente morre, o carbono 14 vai diminuindo de quantidade, certo? E aí sabe-se, já é calculado que a cada 5.730 anos metade do carbono 14 presente nos restos mortais vira carbono 12. Então o carbono 14 vai virar carbono 12, certo? E aí faz uma relação entre quantidade de carbono 14 presente no corpo ali, né? Nos restos, né, mortais, e de carbono 12. E aí faz a relação e aí chega-se à idade do fóssil, tá bom? Tempo de meia-vida, ó, o que viria a ser tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos presentes em uma amostra radioativa se desintegre. Eu coloquei 100 aqui, mas é sim, viu? Deixa eu corrigir aqui, certo? Então se desintegre, beleza? Então a metade desses átomos radioativos vai desintegrando, viu? É um cálculo bastante fácil, ó. Eu tenho essa fórmula onde esse M aqui é a massa final, que tá aqui, ó. Esse M0 aqui, que tá aqui em cima, ó, é a massa inicial. Esse T aqui, ó, que tá aqui embaixo, ó,
é o tempo total, o tempo decorrido. E esse P aqui é o tempo de meia-vida, certo? Nota. Sempre que você tiver dúvida entre a massa final e a massa inicial, você faz o seguinte. Se aparecer as duas massas, a menor vai ser a final. Porque o átomo ele vai desintegrando, tá bom? O elemento radioativo ele vai desintegrando, vai perdendo quantidade. Então a massa final sempre será a menor. Tenho duas massas, a menor vai ser a final. Ah, só tem uma massa. Então a outra massa está nas alternativas. E aí você compara. Se a outra massa for menor, então ela vai ser a final. Se a outra massa for maior, então ela vai ser a inicial. Ou então você lê o texto, né? Lendo o texto você já dá para observar quem é a massa final e inicial. Mas se você não conseguir, você observa dessa maneira, viu? A massa menor é sempre a massa final. E aqui, ó, TP. O P é meia-vida, o período de semidesintegração, tá bom? É a mesma coisa, meia-vida e período de semidesintegração. Como é que eu vou diferenciar um do outro? Dentro da questão, né? Ah, não consegui diferenciar. Faz o seguinte, o P, o tempo de meia-vida, sempre é menor do que o tempo total, beleza? O tempo de meia-vida sempre é menor do que o tempo total, tá bom? Essa é a forma que a gente vai usar. A gente vai calcular por duas maneiras, viu? Usando a fórmula e usando a lógica. Ó, aqui é o gráfico, certo? Veja que o gráfico é um gráfico decrescente, né? Porque vai perdendo quantidade, não é isso? Vai desintegrando, beleza? Vamos lá? Desculpa. Eu tenho aqui, ó, questões, vamos lá. Questão 1. Um radioisótopo utilizado no tratamento radioterápico apresenta uma meia-vida, ou período de semidesintegração, que é a mesma coisa, lembra? De 5 anos. Então, como dado aqui, eu já posso dizer, afirmar, que o P aqui, ó, né? Que é o período de meia-vida, é de 5 anos. Beleza? Aí diz: se um técnico utilizar uma massa de 50 gramas, ó, guarda essa massa aqui, ó, 50 gramas, certo? No tratamento de um paciente, após quantas horas a massa seria reduzida para 6,25 gramas? Veja que eu tenho duas massas, né? Quem é a menor? 6,25. Então ela é a massa final. Então o 50 é a massa inicial, né? E aí eu vou para a massa final, que é, né? Eu vou colocar o F de final, mas você pode colocar só o M, tá bom? Do jeito que está na fórmula. 6,25. Tudo bem? Tenho duas massas, a menor e a final. Então só está faltando o que aqui? Só está faltando o tempo total, ó. Se você for observar, ele pergunta aqui, ó. Cadê? Após quantas horas, tá vendo? Ok? E já disse que aqui é o tempo de meia-vida, é 5 anos. Então, vamos lá. 5 horas, né? Eu coloquei 5 anos, olha. 5 horas. Vou corrigir aqui. É 5 horas. Aí eu vou ter que rasurar. Certo? 5 horas. Bom? E aí, vamos lá. Tempo total. Eu faço o seguinte. Se eu quiser, eu posso usar a fórmula primeiramente. Certo? Que seria... Vamos lá. M igual a M0 sobre a constante 2 sobre elevado a T sobre P. Se eu substituir aqui, olha só. Olha como é que fica. A massa final aqui, concorda comigo que é o 6,25. Então 6,25 eu coloco no lugar dela, do M. A massa inicial aqui, ele é 50. Ela é 50. Então, ó, 50. Coloco no lugar do M0. O 2 continua lá, né? Não tem o que fazer. E aqui T sobre P. O T é o tempo total. Então fica T sobre... E o P é o tempo de meia-vida, que nesse caso é 5 anos. 5 horas, né? Eu estou insistindo em anos, não sei porquê. 5 horas, vamos lá. E aí, agora que você deve saber trabalhar com matemática, né? Você não pode multiplicar esse... Claro, você vai fazer meio pelos extremos aqui, ó.
Isso é fato. Ó. Fazer o cruz credo. Só que você não pode multiplicar o 6,25 pelo 2 não, tá bom? Porque o 2 ele está elevado a um expoente, então você não pode fazer isso. Você só faz juntar os dois, ó. Fica 6,25 vezes 2 elevado a t sobre 5, tá bom? Que é igual a 50 vezes 1, 50. E agora você isola esse termo aqui, ó. Ó, vou colocar o canetinha vermelha aqui, ó. Você vai isolar como se fosse seu x, entendeu? Okay? Tem algumas fórmulas que eles calculam um, depois calculam o outro, chamando aqui de x. Aí você acaba usando duas fórmulas. Eu prefiro usar só essa, que só dá em uma, né? Mas no final dá a mesma coisa. Então vou isolar isso aqui, ó, o 2 elevado ao t sobre 5. Então fica 2 elevado a t sobre 5 igual, quem está multiplicando com ele, né, o 6,25, então ele que vai para baixo, viu? Então fica 50 sobre 6,25. E aí eu divido os 50 por 6,25. De cabeça, olha só, de cabeça, fazer de cabeça aqui, viu? 50 dividido por 6,25. Opa, 6,25. Me dá 8. Que lindo, né? É tão bom quando a gente encontra valores inteiros, né? Dá uma esperança maior. 2t sobre 5 é igual a 8. E aqui agora é matemática. Matemática básica, tá bom? Equação exponencial. Se a base aqui é 2, né? Se a base aqui é 2, a base aqui também tem que ser 2, né? Então, um número... uma expressão na base 2, né, que dê 8 seria, repita a primeira aqui, parte, fica 2 elevado a 3, concorda? Né? Eu cancelo as bases e igualo os expoentes agora. Aí fica t sobre 5 é igual a 3. E aqui eu faço aqui de novo. Se aqui é uma expressão sobre outra, aqui tem que ser uma expressão sobre outra, né? Então, 1. E aí, ó, eu escrevo de novo. E aí fica T é igual a 15. 15 horas. Vou falar ano não de novo, viu? Vou cometer esse equívoco não. Pronto. Essa é a resposta. 15 horas. Aí eu vejo o meu gabarito e marco 15 horas. Se eu quiser, eu poderia fazer da seguinte forma. Olha só. Vou pegar uma folha aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom. Vamos lá. Eu tenho a massa inicial, né, que é 50 gramas. E eu tenho a massa final, que é 6,25. Né? Eu tenho o tempo de meia-vida, que é 5 horas. Vê? Quero o tempo total. Só eu fazer o seguinte, ó. Eu vou partir dos 50. Aqui é um outro método de fazer, viu? Vou partir dos 50 até chegar à massa final. De quanto em quantos anos? De 5 em 5... Oh, desculpa. Horas. De 5 em 5 horas. Então vai ficar 50. Aí você vai diminuindo sempre pela metade, ó. Aqui, ó. É um tempo de meia-vida que vai passar. Vai passar 5 horas. Aí a cada 5 horas vai diminuir pela metade. Então 50. Aqui dá 25. Continuo porque eu quero chegar a 6,25. Então eu vou mais 5 horas. E vai me dar 12,5. Não é isso? 12,5. E aí, mais 5 horas, né? Porque não acabou ainda. Deixa eu colocar aqui, né? Organizar, senão vai ficar feio. E aí, 6,25. Pronto, cheguei à massa onde eu quero. Ó. Partir dos 50, tá aqui. Ó, partir dos 50 e cheguei ao 6,25. Pronto, parei aqui. Aí que seria o tempo total? Só é somar os tempos de meia-vida aqui, ó. Eu somo os 3, ou então pego esse valor, que é o 5, e multiplico por 3. E aí chega a 15. 15 horas. Beleza? Outro método de fazer. Mais uma. Aqui. Sabendo que após 15 minutos de observação, a massa da amostra de um isótopo radioativo
sofre uma redução de 144 mg para 18 mg. A menor massa é sempre a massa o que? Final, né? Então, inicial é 144 mg e o final é 18 mg. Qual será o valor da meia-vida desse isótopo? Vamos lá, né? E daqui esse tempo aqui, ó. 15 minutos, viu? Ah, como é que eu sei que aqui é o tempo decorrido na meia-vida? Porque ele pergunta aqui, ó, qual será o valor da meia-vida desse isótopo? E aí vamos lá. Então o tempo aqui é 15. Posso jogar na fórmula? Posso. Fica massa final aqui na frente, né? 18 é igual a massa inicial, que é 144, dividido por 2 elevado a 15, não é isso? Sobre o P, nesse caso. Beleza? Só mudou aqui porque esse aqui, ó, ele queria o tempo total, né? Aqui ele quer o tempo de meia-vida. Aí fica, vamos lá. Se aqui é uma expressão sobre outra, aqui tem que ser uma expressão sobre outra. Então, ó, né? Fica 144. Posso fazer assim, ó. 18 vezes 2, vou multiplicar? Não, só vou juntar, lembra? Porque o 2 está elevado a expoente. 18 vezes 2 elevado a 15 sobre P. É igual a 144, né? Porque é vezes 1. E agora isola esse termo aqui, ó. Né? Como se fosse meu x. Fica 2 elevado a 15 sobre P. É igual a 144. Quem tiver multiplicando com esse termo vai para baixo. No caso é o 18. Beleza? 144 por 18. Isso aqui de cabeça, né? De cabeça. 144 dividido por 18. Me dá 8. Que lindo, hein? 8 de novo. Então fica 2 elevado a 15 sobre P é igual a 8. Transforma na mesma base, fica 2 a 15 sobre P é igual a 2 ao cubo. Cancela as bases, igual aos expoentes. 15 sobre P é igual a 3. Beleza? E aí vamos. Se aqui é uma expressão sobre outra, aqui tem que ser uma expressão sobre outra. Então, esse, meio pelos extremos, fica 3P igual a 15, né? Isola o P, fica 15 sobre 3, e aí fica 5, né? 5 no caso, 5 minutos, não é mesmo? Mandei espaço aqui 5 minutos. Bom, se eu quisesse fazer do outro método, faria também, dá no mesmo, ó. Aqui, ó. Aqui começa com 144, é isso? mg, e termina com 144 aqui, termina com 18. Eu ia dividindo pela metade. Eu sei o tempo total aqui, ó. Então falta o tempo de meia vida. Então eu vou diminuir pela metade, ó. 144. Qual a metade? 72, não é isso? Qual a metade? Aqui é mg, viu? mg. 72. Qual a metade? 36, não é isso? mg, né? 36, qual a metade? Olha, 18, cheguei ao 18, né? mg, aqui é mg, né? mg, né? Eu sei que esse tempo total aqui, ó, é 15, né? Daqui até aqui, ó, é 15 minutos. Eu tenho quantos intervalos aqui? Quantos tempos de meia vida? 1, 2, 3. Então só vai pegar 15 e dividir por 3, né? Então se você quiser, né, ser mais ao pé da letra, 15 dividido é igual a 3P, por exemplo, né? Isola o P e aí acha o valor. Mas aqui é só você pegar o 15 e dividir por 3 intervalos que tem aqui. Se fossem 5 intervalos, dividiria aqui 15 por 5. E aí chega a resposta, que é 5 minutos. Beleza? Próximo vídeo, para não ficar muito longo, eu vou colocar duas questões. Uma para achar já uma outra coisa, uma massa final, e a outra para achar em porcentagem, tá bom?